Boa tarde, meus amigos. Meu nome é George Lima. Eu vou estar junto com vocês na explanação do Evangelho dessa tarde, do Centro Espírita Nosso. Lá a gente vai começar com uma mensagem inicial hoje. O tema da nossa explanação do Evangelho é auxílio espiritual e a gente tem como base, para tratar sobre esse tema, o capítulo 28. Então a gente vai ler uma mensagem inicial. Boa tarde a Sueli, é o momento que outras pessoas vão chegando. E é uma mensagem de André Luiz, que está na obra Sinal Verde. André Luiz diz o seguinte, é uma recomendação que tem tudo a ver com a nossa fala da tarde de hoje. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritarias e brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, uma mensagem bem interessante aí de André Luiz, né? A gente precisa se disponibilizar, se dispor, é o que nós vamos encontrar à frente, aquilo que nos espera. Então vamos para a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos responsáveis por esse trabalho tão importante e necessário de levar o Evangelho a tantos corações sequiosos de paz, a tantos corações sequiosos de esperança e de luz. Querido Mestre, nesse momento em que nos reunimos em torno do Teu Evangelho, abençoa cada um daqueles irmãos encarnados e desencarnados que se encontram perdidos, muitos que se encontram desesperançados, se encontram aflitos, se encontram desesperados. Que as Tuas bênçãos cheguem a cada um desses corações através do Teu Evangelho que alivia, que consola, que esclarece e enche tantos corações de esperança, de luz e de paz. Fica conosco neste momento do Evangelho e em todos os outros das nossas existências. Assim seja, graças a Deus. Então, amigos, gratidão. Inicialmente eu quero agradecer aí pelo convite de retornar a casa agora de forma virtual para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, auxílio espiritual. E como eu falei no início, a gente tem como base para essa nossa conversa o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente pegou algumas referências complementares indicadas também. Uma das referências é de autoria do Espírito Viana de Carvalho, A Luz do Espiritismo, que eu sugiro que todos leiam, uma obra interessantíssima. E a gente também tomou como referências de autoria do Espírito Joana de Ângeles Jesus e a Atualidade, que também é uma obra muito interessante, e claro, a obra Nosso Lado, nosso querido André Luiz, que é homenageado aí com o nome da nossa casa espírita, ao qual nós nos reportamos. Então a gente inicia a nossa reflexão dessa tarde a partir do verbete, a partir da palavra, que intitula essa nossa fala, que é auxílio. Então, a princípio, quando a gente pensa em auxílio, sempre vem à nossa mente o socorro, sempre vem à nossa mente a ajuda para alguma situação que nós estamos vivenciando. Situação essa de angústia, situação de dúvida, situação de dor. E aí quando a gente recorre ao dicionário para a gente entender, para a gente ampliar, perceber se esse entendimento é um entendimento condizente, a gente vai encontrar significados como ajuda, vai encontrar significados como assistência, como cooperação,
como subsídio, como reforço. E aí a gente vê que comunga, né, com a proposta, que comunga com o que a gente encontra lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa base, já que este item, que é o item 77, ele vai tratar especificamente das condições de assistência, das condições de auxílio em casos de doenças físicas, mas também em casos de processos obsessivos. E aí vale o registro que o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea de preces espíritas. E essa coletânea, claro, como Kardec nos fala, não é um formulário absoluto, mas vem como uma variedade de instruções dos espíritos, como um complemento a mais para que a gente possa, né, cada vez mais ampliando o nosso entendimento, percebendo o raio de alcance que a prece possui nas nossas vidas. E aí ele começa, né, este capítulo 28 nos dizendo, sabe o quê? A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo como vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. E aí comunga com a mensagem inicial, né, que André nos falava, né, de a gente acordar com calma, da gente ter esse bom pensamento e essa boa vibração. E Kardec, claro, vai nos recomendar de que a gente não se atenha à forma, mas que a gente se atenha à nossa vontade, à nossa intenção, ao nosso interesse, aquilo que faz com que aquele nosso ato seja um ato de prazer, mas também seja um ato de doação, aquele momento em que a gente, né, abre os nossos corações para uma conversa franca com os espíritos, para uma conversa franca com Jesus, com Deus. É aquele momento em que a gente, né, se permite escutar e, claro, se permite ser escutado. E essa coletânea, que é o capítulo 28, ela é dividida em 5 categorias. Vai falar de preces gerais, vai falar de preces para si mesmo, preces pelos vivos e prece pelos desencarnados. Como também, que é o nosso caso, as preces especiais pelos doentes, para os doentes e obsidiados. E aí é interessante a gente sempre pensar, né, que a prece se constitui, gente, uma terapêutica de grande eficiência no trato com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as dores que nos afligem tanto do corpo quanto do espírito. E lá no Evangelho de Marcos, né, que está lá no capítulo 27, né, é um capítulo destinado a dissertar e a falar sobre prece, e tem o item lá que vai falar sobre a eficácia da prece. E tem um trecho que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, em que é dito: o que quer que seja que perdides na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Agora, o que requer que a gente entenda, né, porque muitas vezes a gente, né, faz o pedido e a gente imagina que não é atendido, ou a gente acredita, não acredita na eficácia da prece, como os Espíritos nos falam. O que requer que a gente entenda é que essa obtenção nem sempre acontece do modo que a gente deseja, do modo que a gente espera, mas da forma como nós necessitamos. E é interessante como Kardec explica isso nesse item, porque ele vai dizer, olha, a providência divina sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. E aí ele exemplifica, claro, para ficar mais claro, né? Então ele vai falar, é a mesma coisa de um pai sábio que recusa ao filho as coisas que são contrárias ao interesse deste, se esse não for para o seu bem, para o seu benefício. E aí a gente, né, na grande maioria das vezes, quando a gente faz as nossas preces, as nossas súplicas, a gente vê senão o presente. Então a gente se centra no hoje, a gente se centra na dor e a gente se preocupa apenas na resolução do efeito.
Porque a dor que a gente sente, no caso de uma doença ou de uma aflição, é o efeito de algo que está nos acometendo, que está acometendo a gente. Então, muitas vezes as nossas preces a gente faz uma súplica para que aquela dor desapareça, para que aquela situação ela se resolva. E como nos diz Emmanuel, a justiça divina, ela atua para o bem eterno. Ou seja, a terapêutica do médico das almas, do nosso querido Mestre Jesus, vai para além do efeito. Tem o objetivo também de atuar na causa. Porque quando a gente faz essa terapêutica de apenas cuidar do efeito, então provavelmente, logo mais à frente, esse efeito vai surgir. Por quê? Porque a gente não tratou da causa. E aí, quando a gente não trata da causa, provavelmente essa situação vai se repetir em algum outro momento, em algum outro contexto. E aí, a atuação da providência divina, dos bons espíritos, se dá no exemplo que Kardec mostra, que eu achei muito interessante. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, eficácia da prece. Ele diz, olha, um homem está perdido no deserto e sofre de uma sede horrível. Aí ele se senta muito cansado, se deixa cair, se joga no chão, e aí ele faz a súplica pedindo socorro. E aí muitos de nós imaginam que o anjo, que o bom espírito, iria lá lhe trazer o que beber. Mas a atuação divina não se dá assim. A atuação divina se dá na sugestão, por exemplo, de um pensamento para que aquele irmão continue a sua caminhada, que logo à frente ele vai encontrar o socorro necessário. E aí Kardec diz, olha, sabe o que é que Deus concede? Concede confiança, concede coragem, concede paciência e concede resignação. Ou seja, ele vai conceder os meios necessários para que a gente possa sair das dificuldades, para que a gente possa agir diante das dores e dos sofrimentos pelos quais a gente passa. Então há uma sugestão de ajuda através de ideias que são sugeridas pelos bons espíritos. E é interessante que o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, lá na obra Pão Nosso, ele vai nos dizer que o devotamento paternal nos rodeia em toda parte, que é o que a gente está falando. Então a gente sempre tem a atuação divina, a gente sempre tem a presença do Pai em nossas vidas, e aí ele diz que a gente precisa apenas não viciar o nosso entendimento, achando que nós seremos atendidos naquilo que a gente deseja e não naquilo que nós necessitamos. Então, gente, dessa forma nós devemos imaginar que tudo isso que a gente vivencia, a gente não vivencia por acaso. E claro, a gente não deve desanimar diante dos desafios que surgem à nossa porta. Sejam nas situações de doenças físicas, sejam nas situações de doenças espirituais, nas dificuldades, nos problemas, nos sofrimentos, porque Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e a Atualidade, esse espírito ele nos diz que os problemas, que as dificuldades, eles surgem nas nossas vidas como propulsores. Então, ela diz que as doenças, as enfermidades, os problemas, as dificuldades, eles são estímulos, eles são propulsores para a nossa ação. Então a gente vai sempre agir diante dessa situação, dessa resolução. Por quê? Porque a enfermidade, a dificuldade nos convida à reflexão. Só que esse convite, a reflexão, não é um convite para nós ficarmos na inércia, não é um convite para a gente desanimar, não é um convite muitas vezes para a gente reclamar ou para a gente se lamentar. Esse convite que nós recebemos através dessa situação difícil é para que a gente possa ir em busca da solução, para que a gente possa, aos poucos, ir pensando numa solução para essa situação que a gente vivencia. Porque é através das nossas experiências, dessas todas que a gente
vive que a gente vai se transformando, que a gente vai aos poucos trabalhando pela nossa evolução, trabalhando pelo nosso autoaprimoramento. E aí a gente lembra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, no item Cuidar do Corpo e do Espírito, sobre a necessidade que nós temos, né, de ter esse cuidado com o corpo, que é a morada da alma, já que, né, os Espíritos vão dizer que eles são necessários um para com o outro. Então, da mesma forma que a gente ama a alma, e nós devemos amar a nossa alma, devemos amar quem somos, a gente também precisa cuidar do nosso corpo, que é o instrumento que nos é ofertado nessa viagem, nessa trajetória que a gente faz através das nossas diversas existências e que contribuem para esse nosso processo de autoiluminação. E aí os Espíritos falam, olha, desconhecer as necessidades do corpo, já que a gente está se focando aí em prece pelos doentes, prece pelos obsidiados, é desconhecer as leis de Deus. Então, quando a gente se nega a fazer aquilo que é necessário, ou quando a gente não se permite conhecer, é como se a gente estivesse, né, negando ou não querendo conhecer as leis divinas. E aí devemos ter o cuidado, né, porque se o processo de enfermidade, se o processo de doença já é um efeito de algo que está nos acontecendo, é um alerta, então a gente deve ter cuidado para não castigar esse instrumento que nos serve para o autoaprimoramento pelas faltas que muitas vezes o nosso livre-arbítrio faz a gente cometer, por ignorância ou por inconsciência. Então, por desconhecimento, a gente faz algo que afeta o nosso corpo, ou então por inconsciência, por o simples desejo de vivenciar determinada coisa, a gente segue nesse mesmo caminho. Então, é interessante a gente perceber que, no contexto que a gente vivencia, nada é por acaso. Então, das situações todas que a gente está vivenciando, e a gente pode colocar, claro, dentro desse bojo, a pandemia, elas fazem parte das provas e fazem parte das vicissitudes da nossa vida, da vida terrestre, essa que a gente está vivenciando agora. Porque lá nesse item 7.7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, os Espíritos eles vão dizer que as doenças elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza e da inferioridade do mundo que nós habitamos. Então, a gente não pode pensar as doenças como um castigo divino, mas como algo que está relacionado às paixões e os excessos de todos os gêneros. E esses excessos, eles vão semeando justamente esses germens, né, que Kardec vai chamar de mauzãos. E aí ele ainda complementa, olha, frequentemente esses germes eles são hereditários. Por quê? Porque as razões das nossas aflições, sejam doenças, sejam dores, sejam sofrimentos, lá no capítulo 5 ele vai dizer que pode ser uma causa da vida presente, ou seja, da forma como a gente leva a nossa vida, a gente pode gerar doenças físicas ou pode gerar processos obsessivos, mas também pode ser de causas anteriores, né, de situações de desequilíbrios que eu cometi ao longo do caminho e que, claro, através da misericórdia divina a gente tem essa oportunidade de reajuste, ou como nos diz Joana de Ângeles, é uma liberação dos compromissos negativos. E a gente faz isso através de ações relevantes, ressarcindo com amor o mal que a gente causou a esses irmãos ao longo do nosso caminho. Então, pensar em enfermidade, né, como Joana nos fala, e Viana de Carvalho também trata sobre esse assunto, né, à luz do Espiritismo, né, eles vão falar que esse problema da alma, problema do corpo, né, é algo que ainda é muito recorrente na atualidade, assim como foi em outras épocas, porque nesse momento, né, vou falar do momento de hoje, do atual,
né? A gente se encontra perturbado, a gente se encontra inseguro quanto à realidade que a gente vive, quanto à realidade futura. Nós que nos consideramos, que nos conhecemos como espíritos imortais, e por conta disso a gente, né, atravessa, retorna para a dimensão espiritual muitas vezes, né, de coração vencido pelas paixões, de coração, né, em intensa aflição e muitas vezes em mentes desequilibradas, porque a gente acaba, né, se prendendo a essas paixões, a esses desejos materiais. E tem um ponto que é muito interessante, que a Joana ela vai nos falar que esse momento, né, de reflexão, esse momento que a doença, que as dificuldades surgem na nossa vida, que ela nos diz que é um convite à reflexão e que a gente precisa buscar a solução, ela, claro, também vai nos dar uma dica. Então ela vai nos dar, olha, a gente precisa estruturar, né, já que a gente quer resolver a situação, a gente precisa estruturar um novo horizonte. E aí ela diz, olha, pensamentos sadios, ações sadias levam consequentemente a hábitos sadios. Então, novas práticas, pensamentos positivos, novas ações que não resultem naquilo que muitas vezes tem esse resultado que a gente, por exemplo, possui agora, no caso de uma doença ou até mesmo de um processo obsessivo. Porque Joana de Ângeles vai nos dizer que nós somos corresponsáveis por um processo obsessivo, que é um alinhamento energético, é um alinhamento ali de pensamentos e de desejos. Então a gente muitas vezes, né, coloca essa carga de responsabilidade toda naquele espírito sofredor, muitas vezes é um espírito escravizado por esses desejos, por esses pensamentos e por essas energias, e muitas vezes a gente tira a nossa responsabilidade. Quando Joana nos fala, olha, você é corresponsável pelo processo obsessivo, porque você deseja, você sente, você vivencia esse mesmo sentimento dentro dos seus corações. Então acaba tendo um alinhamento. E um espírito protetor, lá no capítulo 17, ele vai nos dizer, no item O Homem no Mundo, ele diz, olha, todos nós que pedimos auxílio, todos nós que pedimos a assistência dos bons espíritos, a gente também precisa trabalhar por essa assistência. A gente precisa preparar o terreno para que essa assistência ela possa acontecer. Porque ele diz o seguinte, olha, a gente faz o pedido, né, de assistência, vamos supor, estou no momento de dificuldade financeira, ou eu estou no momento em que eu estou com uma doença muito grave, eu faço, né, esse pedido e essa intercessão ao Pai, e aí ele diz, olha, se a gente não criar a disposição necessária para isso, né, os bons espíritos não vão ter condições de lançar a semente para que essa semente germine. Então, muitas vezes a gente faz um pedido, se deita na cama e fica lá esperando, né, que caia nas nossas mãos ou que esse desejo chegue e bata a nossa porta. Quando Viana de Carvalho vai dizer que a gente não veio aqui para descanso, que a nossa vida, que esse nosso processo de autoiluminação, de autoaprimoramento, na verdade não é um processo de descanso. Então o processo de felicidade não é o processo em que a gente vai descansar, mas é um processo em que nós vamos estar continuamente em ação. E aí ele diz, olha, muitas vezes a gente pede esse auxílio, a gente é recorrido, mas a gente também não muda. Não muda o nosso modo de pensar, não muda o nosso modo de agir cotidianamente. Então, provavelmente, em algum momento, aquela situação, aquela mesma situação complexa de dificuldade, de sofrimento que a gente vive retornará. Porque toda ação, tudo aquilo que a gente vivencia, como nos diz Emmanuel, tem um propósito bom, tem um propósito educativo para que a gente possa, a partir daquela situação que a gente vivencia, a gente possa se transformar. Daí o espírito protetor, nesse item, o Homem no Mundo, recomendar e nos dizer que nós, né, devemos fazer alguns sacrifícios. E aí ele fala desses sacrifícios,
tanto das frivolidades, daquelas coisas que a gente faz que não é necessário, como também das nossas necessidades, porque ele diz que esse processo, onde a gente precisa ter as disposições necessárias, vai passar pelo processo de pureza de coração. Então, muitas vezes agir apenas no efeito é aliviar aquela situação momentânea, mas ir em busca da causa é necessariamente passar por esse processo, contribuir com esse processo de autotransformação, com esse processo de autoiluminação, com esse processo de aprimoramento. E aí vale registrar, um ponto importantíssimo, que os espíritos nesse item 77 do capítulo 28, eles vão fazer a ressalva da necessidade, da importância da medicina terrestre. E o espiritismo vai além. Então ele diz, olha, tá doente, você precisa do remédio da medicina terrestre. Mas a gente tem um remédio que vai além. Tem um remédio em que a gente também cura os efeitos e cura as chagas da alma. Isso se dá através das preces, isso se dá através do tratamento espiritual. E aí nesse item, Kardec vai citar sobre a mediunidade curadora, curativa, que contribuem para que a gente possa chegar a esse equilíbrio. Porque nós vamos chegar no momento de equilíbrio, e Emmanuel fala da necessidade de nós estarmos continuamente em equilíbrio. Esse item também do Evangelho Homem no Mundo, ele vai falar dessa necessidade de equilíbrio. Então a gente não pode estar no extremo, nem pode estar no outro, no mundo em que a gente vive. A gente tem que viver em acordo com ele, mas tendo como base o Evangelho de Jesus, que a gente vai trabalhar para que a gente se aproxime das leis divinas, para que a gente possa torná-las vivências em nossas vidas. E aqui tem um outro elemento importante nesse processo de auxílio espiritual. Então, o processo de auxílio espiritual é esse processo em que a gente vai cuidar do corpo através da medicina terrestre, mas também vai cuidar da mente através da prece, através da mudança de pensamentos, através do tratamento espiritual que a gente encontra na casa espírita, que aí vai ter a terapêutica do passe, vai ter a terapêutica do estudo. Tudo isso vai auxiliar nesse processo de mudança. Então, os espíritos, eles vão nos auxiliar quando a gente se permite ser auxiliado. E essa permissão a gente se dá através, claro, de outras condutas divergentes ou diferentes daquelas que nós já tínhamos. E aí, como eu estava falando, outros elementos que são importantes é a nossa fé. No momento que a gente vive, é um momento de intensa dificuldade, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter confiança em Deus como Pai amoroso, como Pai misericordioso que Ele é. E esse item que vai nos falar sobre a resignação, que Deus nos oferece para que a gente possa suportar aquela situação pela qual nós estamos passando e a gente possa seguir em frente. E quando a gente fala de resignação, que está lá aliado à fé, a gente vai falar de uma estruturada na razão, porque a gente vai entender por que a gente está passando por aquela situação, mas também a gente pensa na resignação como sendo aquela situação do coração. Então a gente vai sofrer, vai sentir aquela dor e vai vivenciá-la, porque Joana de Ângeles ela vai nos dizer, esse espírito vai nos dizer o seguinte, que a gente tem um direito de vivenciar a dor. Então tem o direito de chorar, eu tenho o direito de sofrer aquela situação, porque está na condição daquela situação que eu vivencio, mas que eu tenho o dever de buscar a solução. Então eu tenho o dever de trabalhar para solucionar, para resolver aquilo que eu estou vivenciando. Então os novos hábitos passam por boas ações
que passam também por bons pensamentos. E aí, relacionado à fé e confiança, a gente também tem um sentimento de otimismo. E aí Joana vai nos falar, olha, tudo em volta é um hino de louvor, é um hino de alegria, é um hino de gratidão a Deus. Então que a gente possa reajustar, que a gente possa mudar o nosso olhar sobre tudo que nos rodeia. Porque ela diz, olha, observa o bem. E aí Viana corrobora, sabe de que maneira? Viana de Carvalho diz, olha, pulsa o coração divino em todo o universo. Mas infelizmente nós, como somos imperfeitos e ainda estamos muito presos à matéria, a gente não consegue sentir a vibração sublime de Deus. E quem nos oportuniza isso, para nós, é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita vai nos oportunizando, por exemplo, que a nossa fé ela seja raciocinada, que a nossa fé ela seja estruturada na razão, na lógica, no saber, e faz com que a gente perceba, por exemplo, a existência da bondade divina e que essa bondade divina ela tem ressonância nas nossas vidas, cuidando das nossas dores, cuidando das nossas crenças, permitindo com que a gente entre em harmonia com esse universo que nos rodeia. Então, amigos, é necessário nesse processo que a gente ressignifique o nosso olhar sobre tudo que está à nossa volta, sobre o que nos acontece, sobre aquilo que a gente sente, porque Emmanuel vai dizer o seguinte, aquela mesma mensagem que eu falei no início, o Senhor nos dá sempre. Está lá no livro Pão Nosso, é uma mensagem fantástica, recomendo que vocês não apenas leiam, mas estudos, mas ele diz, olha, os acontecimentos que nos parecem desastrosos representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. Então, aquilo que muitas vezes a gente imagina que é algo que nos está acontecendo de forma terrível, ele diz, olha, muitas vezes é isso que está estruturando o teu equilíbrio nesse momento, é isso que está fazendo com que você avance. E aí ele vai mais além, porque ele diz que talvez a condição física que a gente tem, ou aquela situação complexa que a gente vive em si, é aquela oportunidade de refazimento que a gente tanto pediu a Deus, ou que a gente muitas vezes vem pedindo. Então, muitas vezes a gente suplica paz, a gente suplica paciência, a gente suplica benevolência, e a gente vai recebendo essas oportunidades ao longo do nosso caminho. Portanto, meus amigos, este momento para nós não é um momento de descanso, e sim é um momento de ação. A felicidade e a aventura, como nos diz Viana, e eu estava comentando, ela não é expressa em termos de repouso, e ele diz que também não é expressa em aniquilamento, que vai acabar tudo. Mas tudo é movimento e tudo se dirige, tudo comunga para os elevados objetivos. Então, o universo, ele opera, você fala que o universo opera para o equilíbrio. E nós que estamos imersos nesse universo, a gente tem que se dirigir, a gente tem que focar as nossas ações, os nossos projetos, os nossos desejos de vida para também esses elevados objetivos, porque Viana diz que nada permanece parado. Há sempre em tudo um motor de ação incessante. E ele diz que o repouso se assemelha à inércia, se assemelha à consumação daquilo que não existe. Então, que a gente possa seguir as recomendações de Viana quando nos diz o seguinte. Eu acho interessantíssimo, eu vou fechar com essa fala de Viana que eu fiquei encantadíssimo, e vai ficar para a minha reflexão assim, acredito que durante a semana toda. Ele nos diz o seguinte, olha, tem aquele momento em que as dores cruéis nos espreitam a nossa caminhada, mesmo a gente seguindo rumo ao nosso roteiro de luz. Então a gente está seguindo todas aquelas recomendações e muitas vezes chegam aqueles momentos de dores cruéis, de dores intensas, de sofrimentos que parecem gigantescos. E aí ele diz que chega muitas vezes um momento em que a gente sente aquela vontade de fracassar. Ele diz, olha, sabe o que é que eu te recomendo? Busque a fonte da Boa Nova, busque o Evangelho de Jesus e abasteça o seu coração desse Evangelho, que ele usa uma palavra e diz, olha, desedente, mate a sua sede, encha o seu coração desse Evangelho, refresque o seu espírito dessa palavra
maravilhosa e insuperável do nosso querido Jesus. E prossiga de espírito renovado, prossiga feliz, prossiga com alegria, vinculado ao amor divino, porque é o amor divino que vai te conduzir à paz augusta e vai te propiciar consciência livre e pura. E de forma prática, sabe como nós fazemos isso? Nos aproximando do bem, fazendo o bem, sentindo o bem. Porque lamentar, remoer e se revoltar não vai mudar a situação em que nós nos encontramos. E nós não devemos ter preocupação de fazer muito. A gente só precisa procurar fazer bem alguma coisa que a gente se proponha em fazer. Então, amigos, que nós nos alegremos e que nós confiemos, que nós contemplemos o mundo ao nosso redor, porque tudo pede alegria. Como nos diz Emmanuel, a flor é o símbolo da beleza imortal, o sol é a luz que reina acima das trevas, a noite é a visão no absoluto dos astros e o pó que pisas é o berçário do pão. Achei isso bem profundo, né? E enche aqueles nossos corações quando a gente imagina e quando a gente olha ao redor e a gente vê tanta beleza e tanta alegria que pulsa na natureza. Então que a gente nunca esqueça que Deus faz sempre o melhor. Então que a gente se permita transformar os nossos corações, que Emmanuel diz que hoje são pântanos desprezados, mas que com o nosso desejo e o nosso esforço, eles vão se transformar em lírios perfumados de esperança. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine sempre, que a gente possa, cada um de nós, se estruturar dentro desse ideal espírita, que fora da caridade não há salvação, e que a gente se doe a esta campanha de luz, a essa campanha de amor, para que a gente se transforme e, consequentemente, a gente transforme esse mundo em que a gente se encontra. Muita paz, muita luz, gratidão pela atenção, gratidão pelo carinho de vocês. A gente vai agora fazer a nossa prece final. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos iniciar essa súplica, com muita gratidão em nossos corações, pela alegria de estarmos aqui reunidos em torno desse Evangelho, o Evangelho de amor, Evangelho de luz, Evangelho que cada vez mais nos faz ter certeza do amor incondicional que o nosso Pai querido tem por nós, que zela por nós, que cuida de nós e que está sempre ali conosco, nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo através dos seus queridos trabalhadores, irmãos abnegados que cuidam da gente, que nos inspiram, que nos esclarecem, e agradecer a esse Mestre amado e querido, Evangelho belíssimo de amor, Evangelho de fraternidade, que faz com que os nossos corações cada vez mais desabrochem e se tornem esses lírios de esperança, se tornem essas gotículas de amor. Querido Mestre, gratidão sempre por você estar conosco nesta caminhada. E queremos te pedir, aqueles irmãos que ainda não se permitem serem tocados pelo teu Evangelho, ampara, querido Mestre, esses irmãos, auxilia em suas dores, em suas dificuldades, auxilia esses irmãos que se encontram tão desorientados e muitas vezes se encontram em angústias profundas, muitos que já perderam a esperança e em muitos momentos pensam em abreviar a sua existência. Auxilia, abraça-os, orienta-os, como também aqueles irmãos que retornam à dimensão espiritual, muitos doentes, muitos desesperados, muita paz, muita luz e muita orientação, Pai, a cada um desses irmãos. E te pedimos também por todos os trabalhadores espíritas, pelas suas famílias e tantos outros irmãos necessitados de luz. E queremos aqui, neste momento, reforçar o nosso compromisso junto contigo, trabalhando em tua seara por um mundo melhor, um mundo de amor, um mundo de fraternidade, um mundo de caridade, um mundo de paz.
fica conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Meus amigos, uma excelente semana, continuidade de semana para vocês. Gratidão à casa por essa oportunidade de estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade.